Fala moçada, tudo tranquilo, tudo na paz? Seguindo aqui então, vamos nessa, dentro da parte de funções, a gente vai falar agora sobre um conceito importante, que é o conceito de função composta. Moçada, a parte de função composta, estatisticamente, é uma dentre esses assuntos, né, introdutórios aqui da parte de função, é um assunto que aparece bem, então eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha com muito cuidado aqui nesse bloco, as informações que eu vou passar, os cálculos que a gente vai fazer, e mais do que nunca, como eu sempre falo, né, não adianta ficar pulando etapas. Então, se eu fechar a explicação desse bloco aqui, você achar que ainda não ficou aí, que as ideias não ficaram bem organizadas, eu sugiro que você volte, me acompanhe novamente, para ir tentando deixar todas as peças aí encaixadinhas, porque senão, mais à frente, pode ser que dê problema. Então, dentro da parte de função composta, tem aqui uma definição, ok? Vou fazer a leitura dela com vocês, vou trazer uma representação, mas a gente vai pegar o jeito mesmo através de um exemplo prático. Então está anotado aí para vocês, olha, aqui é para vocês considerar que nós temos funções f e g, tal que, repara o que acontece, a minha função f, ela é uma função que vai de a em b. A minha função g é uma função que vai de b em c. Então reparem o seguinte, eu tenho uma função f, aliás, eu tenho uma função g, cuja imagem, a imagem da minha função g, que é o conjunto b, né? Desculpa, o domínio da minha função g, que é o conjunto b, é exatamente igual à imagem da minha função f, certo? Então, para que exista a função composta, essa que está aqui vai ser uma condição que a gente vai ter que perceber. A imagem da primeira função tem que ser exatamente igual ao quê? Ao domínio da minha segunda função. Então, nós temos funções f e g, tais que f vai de a em b, g vai de b em c, e aí nós vamos, então, comparar essas duas funções e criar uma função h que vai acabar indo de a em c. É um processo que a gente fala que é de transitividade, né? Se a minha função f vai de a em b e a minha função g vai de b em c, se eu criar uma função h, essa função h, ela vai de a em c. Essa função h, que vai de a em c, é denominada a função o quê? Função composta de f e de g, beleza? Então está anotado aí para vocês, olha, percebe-se que a função h produz os mesmos resultados que f e g, tal que h é então denominada a função composta de f e g. É como se eu estivesse falando o seguinte, eu tenho dois processos, né? Como se eu criasse duas funções, uma função f e uma função g. É como se eu estivesse dizendo que com essa função h eu consigo reduzir os meus cálculos, fazer uma conta só. Vou te mostrar como isso tudo aqui acontece, ok? Bora lá. Minha função composta então está assim, olha, a representação por diagramas é como se fosse essa. Tenho meu conjunto A e meu conjunto B, e aqui eu crio então uma função f. E crio uma outra função, que vai de B em C. Ao invés de sair de A e passar para B e depois de B passar para C, eu tenho como criar uma função que chegue direto no que eu preciso, chegando de A em C. Essa função vai ser a minha função H, que vai ser então a função composta de f em relação a g. Tá, como que a gente vai fazer o cálculo prático disso? Então vem comigo que eu vou te dar um exemplo. Olha o que está anotado para vocês aí. Considerando os conjuntos A, B e C, representados a seguir, sejam as funções f de A em B, g de B em C, tais que a minha função f, ela é uma função do tipo f de x igual a x mais 3. E a minha função g de x é a função x ao quadrado menos 1. Eu peço então para você calcular o que seria g de f de x. Primeiro, não necessariamente a notação que eles vão utilizar tem que ser essa, g de f de x. Eles podem trazer essa notação que está aqui, olha, g bola f de x. Isso aqui se aparecer, gente, primeiro que acontece muito mesmo, né? Às vezes quando eu vou dar essa aula, já aconteceu muito em turmas presenciais, o cara fala, professor, não entendi nada. Essa função gof. O que é essa função gof, professor? Não é a função gof, né? A gente faz a leitura dela como se fosse a função g bola f de x. É uma função composta, isso aqui é uma notação para função composta, beleza? O que a gente faz? Deixa eu tentar colocar para vocês aqui. A lógica é mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma função, suponhamos que eu pedisse para você aqui na minha função g, calcular o que é g de 5. Como que você faria para calcular para mim quanto que é g de 5?
Se eu te pedisse para calcular g de 5, você concorda comigo que lá na função g, você trocaria o seu x por 5? G de 5 seria isso. Seria trocar o x por 5 e aí você passaria a ter 5 ao quadrado menos 1, que vai ter que ser a mesma coisa que quanto? Que 24. Isso é o g de 5. Ah, o que é g de 10? G de 10, troca o x por 10. Fica 10 ao quadrado menos 1. 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 99. O que é o g de menos 5? Aliás, de menos 1, por exemplo. G de menos 1 seria, no lugar do x, coloca o menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos 1 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 0. Ok. Agora, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar aqui com o que a gente chama de função composta. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Dentro da minha função g, eu vou substituir a função f de x. Então, olha aqui o que eu estou colocando para vocês. Olha, eu quero calcular o que seria o g de f de x. Bom, vamos de novo. Se o g de 5 consiste em você trocar o seu x por 5, se o g de 8 consiste em você trocar o seu x por 8, significa então que o g de f de x vai consistir em você trocar o quê? O seu x por quem? Pelo f de x. Então, bora lá. G de f de x. Como que eu faço para calcular, então, o que vai ser o g de f de x? Moçada, de novo, não começa a confundir, você, mas aí g de f... De novo, troca, o processo que a gente vai seguir é o mesmo processo que a gente segue quando eu tenho ali simplesmente o x, que é o de trocar o x pelo número que eu te der. Só que agora o que está no lugar do x não é um número, é uma outra expressão, é um f de x. Ou seja, é como se eu estivesse te dizendo que eu vou ter que pegar e fazer o quê? Eu vou ter que pegar f de x, elevar ao quadrado e depois tirar 1. É isso, olha. Mesma história de sempre. O que é g de x nessa função? É x ao quadrado menos 1. Só que agora o meu x é uma outra função. Por isso que a gente diz então que é uma função composta, certo? Como que eu vou fazer então aqui o cálculo do g de f de x? É direto, olha. No lugar do f de x, eu vou colocar a expressão aqui, que é x mais 3. Então vai ficar assim, olha, x mais 3 ao quadrado menos 1. E aí o que é o x mais 3 ao quadrado? X mais 3 ao quadrado, aquilo ali é um produto notável, né? Posso fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é assim? Ou você pode pegar e multiplicar x mais 3 por x mais 3, aplicando aqui uma distributiva. Se você fizesse x mais 3 multiplicando x mais 3, isso daqui ia virar o quê? X vezes x ia virar x ao quadrado, x vezes 3 vai ter que dar 3x, 3 vezes x vai ter que dar 3x, e 3 vezes 3 tem que dar 9. Conclusão, isso aqui vira o quê? X ao quadrado mais 6x mais 9. Então, usando o produto notável, né, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ou não, você vai ter que chegar, ou, né, você vai ter que, ou aplicando leis distributivas, você vai ter que chegar nisso, em x ao quadrado mais 6x mais 9, tudo isso menos 1. Conclusão, o que virou isso aqui? Virou x ao quadrado mais 6x mais 8. Beleza? Que aí agora eu junto aqui esse mais 9 com menos 1, e aí eu faço então, chego então nessa expressão que aqui, olha, que seria o x ao quadrado mais 6x mais 8. Perfeito? Então aqui, essa expressão é uma expressão que me dá um cálculo direto, sem eu ter que ficar passando, primeiro, né, tipo assim, é como se eu tivesse que ir da função g na função f, e depois fazer como se fosse a função tipo direta, né? Essa fórmula que está aqui, ela já consegue fazer com que eu tenha apenas um cálculo, sem ter que ficar fazendo primeiro o cálculo do x na função f, para depois você pegar esse resultado e trocar na função g. Você cria uma expressão em que você já consegue sair com esse resultado direto. Esse que está aqui foi o g de f de x. O que aconteceria se eu te pedisse o contrário? Ou seja, se eu te pedisse o f de g de x. F de g de x
seria basicamente a mesma ideia. O que você faz? No lugar do x, você vai colocar quem agora? Você vai colocar o g de x. Então a minha função f de x é f de x igual a x mais 3. No lugar do x agora, você não vai colocar simplesmente um número. Essa que é a sacada, certo? O que a gente está acostumado a calcular muito é isso, né? Ah, f de 10, f de 50, f de menos 5. Só que agora o seu x não é um número, o seu x é uma outra função. Então é uma função dentro de outra. Por isso a ideia da função composta. Então o f do g de x consiste em, lá na minha expressão f, trocar o x pelo g de x. Então eu colocaria assim, olha, que isso daqui é a mesma coisa que o g de x mais 3. Veja se faz sentido isso que eu estou colocando para vocês aqui. Se é o f de g de x, lá na função f, a expressão da minha função f é essa que está aqui. Lá na minha função f, eu troco o x pelo g de x. Só que o que é o g de x? Ora, o g de x é aquilo ali, olha, é x ao quadrado menos 1, e aí eu vou pegar isso tudo e vou somar com 3, chegando então em x ao quadrado mais 2. Perfeito? Essa aqui é a minha função f de g de x, ou a expressão, né, que me daria a função f de g de x. E se eu te pedisse isso daqui, olha, f bola f de x. Como assim f bola f de x? Bom, primeiro que eu preciso que você saiba então que essa notação é uma notação para função composta. F bola f de x é como se fosse f de x. Ok? E aí o f de x consiste em você fazer o quê? Lá na minha função f de x, porque ó, a função que eu estou tomando como referência é a minha função f, então eu tenho que olhar para essa expressão que está aqui. Então, dentro dessa expressão que está aqui, eu vou trocar o meu x, o quê? Pelo f de x. Então, eu passo a ter f de x, que vai ter que ser, onde está o x, eu coloco f de x. Ficaria, então, f de x mais 3, f de x mais 3, e aí o que é o f de x? F de x é essa expressão que está aqui, olha. Então, ficaria x mais 3, que acaba sendo o quê? X mais 6, ok? Essa é a minha função f, bola f ou f de x. Tranquilo? Então, moçada, bora lá, deixa eu tentar dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Suponhamos que eu tivesse a seguinte ideia. Vou colocar aqui duas mais diretas, só para tentar clarear um pouquinho, tá bom? Raciocínio. Suponhamos que eu tivesse aqui a minha função f com os seguintes valores, olha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí suponhamos que de A para B eu esteja seguindo essa regra que está aqui, olha. Da função f de x, tal que f de x seja igual a x mais 5. Ok? Então o que eu estou te dizendo é o seguinte, para sair de A e chegar até B, eu pego o valor que está lá no meu conjunto A, todos os valores que eu tiver no meu conjunto A, e somo 5 unidades. 1 mais 5 daria quanto? Daria 6. 2 mais 5, 7. 3 mais 5, 8. 4 mais 5, 9. 5 mais 5, 10. Agora suponhamos que eu tivesse aqui uma outra função que me leva do meu conjunto B para o meu conjunto C. E suponhamos que seja então essa função que está aqui, olha, minha função g de x, que é igual a 2x mais 3. Então, o que é essa função 2x mais 3? Eu vou pegar, ó, essa que está aqui, os valores que estão aqui, que agora minha função g é uma função que vai de B em C, ok? Deixemos organizados aqui, olha. A minha função f vai de A em B, e a minha função g é a função que vai de B em C. Então, de B para C, a transformação que eu faço é essa. Pego 2x e somo com 3. Lembrando que, então, esse aqui é como se fosse o meu domínio. Então, é de onde saem os valores de x. Então, troca lá.
troca o meu primeiro x, que é o 6, troca o primeiro x por 6. Então me ajuda. 2 vezes 6 daria quanto? Daria 12. 12 somado com 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 15. Ok? Troca aqui o x agora, né? Nessa expressão, troca pelo segundo x que a gente tem ali, que é 7. 2 vezes 7, 14. 14 somado com 3 vai ter que dar 17. Pega o meu terceiro valor de x e troca lá na função. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 com 3 vai ter que dar quanto? 19. Pega o meu quarto valor de x, que é 9. 2 vezes 9 vai dar 18. 18 com 3 vai ter que dar 21. Pega o meu quinto e último valor, que é 10. 2 vezes 10 vai dar 20. 20 com 3 vai ter que dar 23. Ok. Cheguei aqui, então, nos valores correspondentes à minha função g de x, certo? O que a gente vai conseguir fazer? Com a função composta, então, reparem, essa minha função foi uma função que foi de A em B e de B em C, certo? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou calcular o que seria o f do g de x, ok? Me ajuda a calcular, então, essa expressão. O que seria o f do g de x? F de g de x seria a ideia de você pegar essa expressão que está aqui, concordam? E nesta expressão, trocar o seu x pelo quê? Pelo g de x. Ou seja, trocar esse x que está aqui, olha, pelo 2x mais 3. Essa que é a ideia de uma função composta. No lugar do seu x, você enfiar uma outra função. Não é o f do g de x, então no lugar daquele x, você enfia a expressão do g de x. Então, x viraria 2x mais 3 mais o 5. Então tá aqui, olha. É como se fosse lá o seu x mais 5, que é o 2x mais 3 mais 5. Conclusão. Qual que é a expressão que me dá o resultado da função composta? F de g de x. É esse que tá aqui, olha. É o 2x mais 8. Moçada, repara o que acontece quando você sai daqui e vem direto para cá. Então, quando você sai do A e vai direto para o C. Pega esse x e troca por 1. Joga nessa expressão que tá aqui, olha. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2 vezes 1 vai ter que dar 2. 2, se você for somar com 8, vai ter que dar o 10. Se você for trocar esse x que daqui pelo 2, 2 vezes 2 vai ter que dar 4. O 4, se a gente for somar com 8, não, aqui é o contrário. É justamente o contrário, que a gente fez a função g dentro da função f. Vamos trocar. Volta aqui, que o caminho é outro, ó. Que aí dentro da função g é que a gente pegou os valores de f, né? Essa função que tá aqui, olha, é a g de f de x. Troca aqui para mim, ó. Volta tudo e calcula para mim isso que tá aqui, tá? No lugar do x aqui, ó, no lugar do x aqui, você vai colocar para mim a função f, que eu quero justamente te mostrar como que a gente consegue sair da função a, chegar na função c, só que fazendo um cálculo só, perfeito? Então a função g de f de x consiste em, no lugar desse x, você trocar para mim aquele x pela expressão do f de x. Então a gente ficaria com isso aqui, olha, 2 que multiplica x mais 5 mais o 3. Estou calculando o que é o g de f de x, tá bom? No lugar do x, nessa expressão que está aqui, eu coloquei o x mais 5. Então olha o que vai acontecer. Quando a gente aplicar aqui a distributiva, eu vou ter 2x, 2 vezes x vai dar 2x, beleza? 2 vezes 5 vai ter que dar 10. Então eu passo a ter 2x mais 10 mais 3. Ou seja, eu fico com 2x mais 13. Aí agora sim, olha o que vai acontecer. Troca o x nessa expressão que está aqui por 1. Então, ó, troca o x aqui por 1. Se eu fizer 2 vezes 1, 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 mais 3, desculpa, 2 mais 13 vai ter que dar o 15. Se eu pegar aqui e trocar o x por 2, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 13 vai dar o quê? Vai dar o 17.
Se eu pegar o x e trocar por 3, 2 vezes 3 deu 6. 6 com 13 deu 19. Conseguiram perceber? O que a gente fez aqui então? Olha, eu acabei de descobrir a expressão que me levaria direto do A para o C. Só que, de novo, a sacada que a gente tem que ter é que para chegar nessa expressão, eu tenho que entender que a minha função f é que foi jogada dentro da função g, perfeito? O primeiro cálculo que eu tinha feito ali é como se eu tivesse feito o contrário, né? É como se eu tivesse feito a função g entrar dentro da função f, e foi o contrário. Para a gente conseguir sair direto do A para o C, eu preciso calcular justamente o que seria g de f de x, ou seja, dentro da função g, pegar os resultados que eu já tinha obtido o quê? Dentro da função f. Então, essa formulinha que está aqui é justamente a fórmula que me faria chegar direto do meu conjunto A para o meu conjunto C, sem ter que passar pelo conjunto B. Esse, então, é o cálculo do que a gente entende como sendo o cálculo da função composta, ok? Muito bem, moçada. Então, essa função que está aqui, olha, a função g de f de x, ela é uma função que teria domínio, como sendo o meu domínio A, o conjunto A, certo? E teria o contradomínio como se fosse o quê? Como se fosse o meu conjunto C. Perfeito? Muito bem. A sacada, então, para a gente trabalhar com funções compostas, vai ser essa. Onde tiver o x, a gente joga a função que, no lugar do x, então, a gente não substitui simplesmente mais um valor numérico, e sim uma expressão de uma função. Perfeito? Muito bem. Então, verifique se ficou tudo entendido. Se tiverem dúvida, voltem e me acompanhem novamente. Está aqui a respostinha, né? Para o g de f de x, que era esse cálculo que a gente tinha feito aqui, olha. Tá? O x ao quadrado mais 6x mais 8. Os outros aqui eu fui acrescentando. E aí, com isso... legal. Tem aqui também, olha, essa representação seria justamente uma situação tipo essa que eu fiz com vocês aqui, né? Só que aqui eu fui colocando para vocês todos os cálculos. E aqui seria uma situação em que a gente passaria direto, tá? Eu teria aqui as leis de formação. Então aqui, por exemplo, ó, só para a gente ver se eu consigo chegar na lei de formação bonitinho, ó. Aqui é, por exemplo, como se a gente tivesse feito y igual a x mais 3. Reparem, ó. Aqui é como se eu tivesse somado 3, aqui é como se eu tivesse somado 3, aqui é como se eu tivesse somado 3 e aqui é como se eu tivesse somado 3. Beleza? E essa outra que está aqui, vamos ver, para ter virado o 15, deixa eu ver se é 4 menos 1, menos 1, menos 1. Não, deixa eu ver. Porque aí aqui a gente teria que ter a lei de formação, que faz com que o 4 vire o 15. Deixa eu ver aqui, ó. 4 vezes 4, 4 vezes 7, não. Enfim, tá? Essa aqui ficou uma representação genérica do que seria uma função composta, né? Então é como se eu estivesse te mostrando que, ó, liguei o 1 no 4 e depois o 4 veio para o 15. Se fosse direto, é uma situação então em que eu sairia de quem? Do 1 para o 15. Aqui, uma situação em que eu teria que ligar o 2 no 5. Só que depois eu teria que ligar o 5 no 24. A ideia da função composta é que a gente conseguisse ligar diretamente quem? O 2 no 24, beleza? Coloco aqui então, olha, uma função f que vai de A em B, uma função g que vai de B em C e, consequentemente, eu tiro aqui uma função g bola f. Reparem como que a gente deixa aqui a notação, tá vendo? Olha, é g bola f. Por quê? Porque para chegar à função g, eu utilizei um resultado que já tinha vindo de onde? Da minha função f, e não o contrário. Tanto que foi exatamente esse cálculo que eu fiz com vocês nesse exemplo que eu fiz aqui no final, tá vendo? Olha, como eu fui de A para B e de B para C, o cálculo que a gente está fazendo é de g em função de f de x, perfeito? Então, beleza, moçada. Com isso, a gente fecha então esse bloco, verifique se ficou tudo entendido aí. Se tiver qualquer dúvida, volte e me acompanhe novamente. Um forte abraço para vocês, valeu!